E aí galera, tudo bem com vocês? E é isso aí, eu sou o Rafael Cândido e esse aqui é o Arquivos Secretos do Medo. E vamos lá para mais um caso aí. Hoje eu trago para vocês o caso do garoto aí, Bernardo Boldrini, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos ver aí mais de perto esse caso? É isso aí, pessoal. Hoje eu trago para vocês aí o caso do menino Bernardo Boldrini. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele tinha apenas 11 anos de idade. Eu, particularmente, aí, de todos os casos que eu já fiz aqui, para mim esse do Bernardo aí é o mais triste de todos. É muito triste você ver como foi a vida dessa criança. Ele perdeu a mãe em 2010, a mãe fez um atentado aí contra a sua vida e ela tirou a própria vida. Então Bernardo ficou morando com o pai e a madrasta. Segundo depoimentos e também aí os relatos das pessoas que moravam próximos a eles, falavam que a relação era muito fria. Às vezes Bernardo ficava fora de casa por dias e o pai dele não dava nem importância, nem sabia por onde o menino andava. Por várias vezes Bernardo pediu socorro e dizia o que acontecia dentro da sua casa, mas ninguém dava importância, achava que era coisa de criança, até que essa tragédia aconteceu. A madrasta tramou aí a morte do menino, levando ele para um lugar dizendo que ele seria benzido, estava levando ele a uma benzedeira. Então ele encontrou outra mulher, a madrasta dele se chamava Graciele, e ela acabou aí encontrando outra mulher. Ela foi então ao encontro de Edelvânia, uma outra mulher aí que iria ajudá-la. Então elas duas levaram o garoto para ser assassinado e depois enterrado. Em depoimento à polícia, Edelvânia confessou o crime e ainda falou que realmente o material encontrado, uma escavadeira, uma pá, eram dela e foram comprados para esse fim. Graciele tirou a vida de Bernardo aí com um medicamento. Foi retirado da clínica do marido e pai do garoto, Leandro Boldrini. Agora vamos saber aí em detalhes como foi essa história e como foi o desfecho dela com os envolvidos. Em abril de 2014, Bernardo foi dado como desaparecido. O pai comunicou aos policiais que o filho tinha ido dormir na casa de um amigo em 4 de abril, numa sexta-feira, mas quando chegou ao local em 6 de abril, descobriu que o garoto nem havia chegado lá. Após o início das buscas pelo menino, a polícia chegou a Edelvânia. Além de descobrir que no início da tarde de 4 de abril, Graciele, a madrasta, havia sido multada pela polícia por excesso de velocidade, dirigindo entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, a cerca de 50 quilômetros de Três Passos, com Bernardo no banco de trás. Ela seguia para Frederico Westphalen, onde se encontraria com Edelvânia. Segundo o depoimento de um policial rodoviário, tanto o menino como a motorista aparentavam tranquilidade. De acordo com as apurações, foi antes de iniciar o trajeto que Bernardo tomou uma primeira dose do medicamento por via oral, tendo Graciele lhe dito que era um remédio para evitar enjoos durante a viagem. Ela tinha dito a ele que sairiam para comprar uma televisão. A substância foi replicada depois, por via intravenosa, já na presença de Edelvânia. No dia 14 de abril de 2014, após o depoimento de Edelvânia, o corpo de Bernardo foi encontrado sem roupas, dentro de um saco, enterrado numa cova às margens do rio Mico, em Frederico Westphalen, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Três Passos. A delegada que investiga o caso pediu, então, a imediata prisão do pai e da madrasta, juntamente com a de Edelvânia. Evandro foi preso em maio. A presença de midazolam foi detectada no fígado, nos rins e no estômago do garoto.
Há duas possibilidades de aplicação da droga: via oral, comprimidos que foram comprados em farmácias por Graciele e Edelvânia, e por injeção, ampolas do remédio foram retiradas do consultório de Boldrini. Pelo estado de decomposição do corpo, não pôde ser analisada a presença de picadas na pele. Após as injeções letais, o menino foi colocado em uma vala vertical cavada 2 dias antes, onde o corpo foi coberto com soda cáustica. No dia 4 de abril, o casal ainda havia ido a uma festa, e no dia 7 de abril, o pai havia ido trabalhar normalmente. Após as investigações, a polícia apurou que Leandro e Graciele consideravam que Bernardo estaria atrapalhando a relação do casal. Já Edelvânia e Evandro teriam agido motivados por dinheiro, sendo que ela, Graciele, teria oferecido dinheiro para a quitação de um imóvel. Após fazer buscas pelo menino em 3 Passos, a polícia chegou a Edelvânia Virganovits, cuja casa foram encontradas pás e uma cavadeira. Na delegacia, por fim, ela acabou elucidando o caso, tendo depois levado a polícia ao local onde o corpo havia sido escondido, além de ter afirmado que Bernardo tinha morrido com a aplicação de uma injeção letal. Em julho de 2014, em uma entrevista, ela disse: "Fomos naquele dia fazer o buraco, mas com a enxada não dava. Aí fomos comprar as coisas, a pá, uma cavadeira, e a enxada foi jogada fora, foi jogada no mato. Compramos um produto para dissolver a pele e não dar cheiro. Foi comprada uma soda." Sobre o dia do assassinato, afirmou: "Entramos no meu carro, o menino sentou atrás, as coisas já estavam no porta-malas. Era uma pá e a soda. Era o kit do remédio para matar, né? E então ela foi no meu carro dirigindo. Eu fui no banco da frente, Bernardo foi atrás. Ela disse que ia levar ele a uma benzedeira, que ia benzer ele. Disse que lá tinha que fazer procedimento, um piquezinho na veia." Em 2023, ela havia recebido autorização para cumprir a pena com o uso de uma tornozeleira eletrônica em razão da falta de vagas no sistema prisional. Para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o pai e a madrasta não queriam dividir a herança deixada pela mãe de Bernardo e o consideravam um estorvo para o novo núcleo familiar. Leandro, Graciele e Edelvânia foram presos ainda em abril de 2014. Evandro foi preso em maio do mesmo ano, após se descobrir que poucos dias antes do crime ele havia estado numa área onde o corpo foi encontrado. O julgamento popular ocorreu entre os dias 11 e 15 de março de 2019, em 3 Passos, tendo sido presidido pela juíza Sucilene Engler Verli. Durante o julgamento, os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silvia Jape exibiram fotos do cadáver de Bernardo e sustentaram que os 4 réus tiveram participação no assassinato, mas com motivações distintas. Segundo Vieira, o Evandro fez por dinheiro, não matou por prazer. Os outros 3 mataram por prazer. Em sua defesa, Leandro disse que Graciele e Edelvânia haviam matado o menino e não ele. Graciele afirmou que Leandro era inocente e que havia falsificado a assinatura dele para efetuar a compra do medicamento. Disse também que a morte havia sido um acidente, mas que admitia ter errado do início ao fim. Em seguida, afirmou que Edelvânia quis levar o menino ao hospital após vê-lo desacordado. Segundo Edelvânia, foi ela quem comprou o medicamento e a pá. Além disso, ao ver o menino desacordado ou sem sinais vitais, quis ir à delegacia, mas foi ameaçada por Graciele. Durante o depoimento, retirou a culpa do irmão Evandro e chegou a desmaiar. Por fim, Evandro afirmou que não tinha feito nada e que havia apenas ido pescar na região onde o corpo de Bernardo foi encontrado. Leandro foi originalmente condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Mas sua defesa recorreu e ele acabou tendo a pena reduzida. Graciele foi condenada a 34 anos, 7 meses de reclusão. Edelvânia recebeu uma pena de 22 anos e 10 meses.
e Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses, mas ganhou liberdade condicional em 25 de março de 2019, após ter ficado preso por algum tempo. Em 10 de dezembro de 2021, por 4 votos a 3, os desembargadores do primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheram recursos do réu que fosse realizado a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Na argumentação, o relator, o desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, afirmou que o promotor de justiça não realizava perguntas, mas sim argumentações na ocasião do interrogatório de Leandro. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça recusou o recurso, mantendo a prisão. Em 23 de março de 2023, após 4 dias de julgamento, Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, falsidade ideológica, sendo absolvido do crime de ocultação de cadáver. E é isso aí, pessoal. Por hoje é esse o caso aí, como eu disse, um caso muito triste mesmo, né? Porque, né, a pessoa faz uma coisa dessa, chega a esse ponto, especula-se aí que a madrasta e o pai não quiseram dar o garoto para a adoção por causa da herança da mãe dele. Então, com o garoto aí falecendo, eles ficariam com a herança da mãe que deixou para Bernardo. Muito absurdo e triste o caso de Bernardo Boldrini. Bom, deixa o seu like aí pra mim, beleza? Deixa o seu comentário aí, que eu gosto muito de ler os comentários e eu sempre respondo, tá certo, pessoal? E eu vou deixar aí, ó, o convite para você assistir o caso da Boate Kiss em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, como foi esse vídeo nosso aí do Bernardo Boldrini. Aconteceu em Santa Maria e mais de 240 jovens perderam a vida. E vou deixar aqui, ó, acompanha então, beleza? Muito obrigado, pessoal, até o próximo, tchau!